26. Onde eu fiquei perguntando, Senhor, Deus, já foi pregado tanta palavra esses dias, o que o Senhor ainda tem que falar conosco, mas o Senhor, Ele sempre tem algo preciso para nos entregar. Gênesis 26, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso pôs-se Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e minhas leis. Vamos lá para o verso 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Pode sentar no seu lugar, em nome do Senhor. E o Senhor trouxe tantas coisas ao meu coração, eu espero conseguir nessa noite falar tudo aquilo que o Senhor falou comigo. Mas é interessante que colher 100 por 1, se nós formos olhar, é exatamente não perder nada daquilo que Deus tem reservado para nós. É colher tudo que o Senhor tem reservado, não desperdiçar nada, mas colher realmente 100% daquilo que o Senhor nos prometeu. E eu creio que esse ano é esse ano de colhermos 100% daquilo que nós semeamos. Como nós ouvimos em tantas palavras aqui nessa semana profética, tudo começa lá atrás, com a semeadura. E quanto melhor for a qualidade de uma semente, melhor será o seu fruto. Quanto mais sementes semearmos, mais colheremos frutos. É interessante o que já lemos aqui, como que a palavra de Deus hoje já vem se encaixando até mesmo com o louvor. Deus não tem coincidência com Ele sempre está nos falando, nos revelando aquilo que Ele tem. Isaque estava ali vivendo um momento em que havia fome, em que havia escassez, como antes já tinha acontecido também com seu pai Abraão. E como nós vamos olhar pelo olhar humano, com a nossa mente que é tão limitada, ali Isaque, como sacerdote do seu lar, como provedor da sua casa, provavelmente a primeira reação dele era ir para uma terra onde fosse muito fértil, onde ele pudesse ter mais tranquilidade para cuidar da sua família, onde ele poderia ter os melhores recursos. Isso é algo óbvio, que todo pai de família pensa quando está passando por um momento de dificuldade, por um momento de necessidade. A primeira coisa que ele pensa é: eu vou ter que tomar uma atitude, talvez mudar de lugar, talvez ir de uma cidade para outra. E provavelmente essa deve ter sido a ideia de Isaque e o pensamento de Isaque. Porém, os pensamentos de Deus, eles são maiores que os nossos pensamentos. Os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos pensamentos. E Deus traz então a Isaque uma orientação, totalmente fora daquilo que parecia óbvio aos olhos de Isaque, dizendo para ele: não desce ao Egito, mas habita na terra que eu te disser. Ou seja, Isaque, você fica no centro da minha vontade. Você fica aonde eu te disser que é para você ficar, Isaque. Se eu te disser que é para você ir, Isaque, você vai. Mas se eu te falar que é para ficar também, Isaque, você fica. E mais uma vez o Senhor falou comigo nesses dias sobre a obediência. Nós queremos escolher esse ano. Nós temos essa promessa e nós vamos escolher em nome de Jesus. Mas existem princípios que nós não podemos esquecer. Não é porque nós estamos no tempo da colheita que nós não precisamos continuar ouvindo a orientação do Senhor. O Deus que tem olhos como chama de fogo, Ele
colheita, nós não temos que continuar obedecendo e ouvindo a voz do Senhor. Quando Deus nos manda ficar em um lugar, Ele sabe o que Ele está fazendo. O nosso Deus sabe qual é a hora de agir. Ele está vendo até aquilo que nós não estamos vendo, aquilo que talvez pareça óbvio aos nossos olhos, como uma terra seca, uma terra que tem fome, uma terra que não é fértil. Quando nós olhamos para um lugar assim, a primeira coisa que nós pensamos nesse lugar não vai sair nada. Aqui não tem nada para mim. Mas o nosso Deus, Ele não está limitado às nossas circunstâncias. E isso foi algo que o Senhor tratou muito comigo hoje, porque eu confesso que alguns dias atrás, passando por tantas coisas, muitas vezes eu olhei para as circunstâncias e falei: Senhor, como eu amo cansado do Senhor prometido. Talvez nesse momento você não esteja entendendo nada, mas eu quero deixar uma coisa clara para você nessa noite. O que Deus quer que nós façamos é apenas obedecer. Colher aquilo que nós plantamos depende do quanto nós vamos obedecer e ouvir a voz do Senhor. Mas é interessante que isso não acontece somente comigo. E quando eu estava ali fazendo esse esforço, o Senhor disse para mim: além de você colher, quando você obedece, a sua descendência, a sua casa, os seus filhos, aqueles que estão ligados a você, eles também vão colher. Porque o tempo de colheita, ele não vai alcançar somente a minha vida, mas eu estou plantando para mim, eu estou plantando para a minha descendência, para a minha geração. E o Deus que vai me fazer colher, Ele vai fazer a minha descendência colher. Ele está olhando aquilo que eu plantar. Foi o que Isaac estava vivendo. Abraão já tinha plantado. Abraão já havia colhido. Agora era a vez de Isaac colher. Talvez você não esteja entendendo porque o Senhor está te mandando ficar, ou porque o Senhor está te mandando ir. Você não tem que entender. O que nós temos que fazer é obedecer. Porque o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. Algo que o Senhor também falou no meu coração é que quando os nossos filhos nos vêm plantar, quando a nossa descendência nos mete numa atitude de obediência, de semeadura, eles aprendem nesse tempo a semear. Eles aprendem também a obedecer. O pai quer que o seu filho obedeça, e para que ele entenda que ele precisa obedecer, o pai também precisa obedecer algumas regras. Ele precisa cumprir regras para que o seu filho saiba: olha, o meu pai está cumprindo a regra, eu também preciso cumprir. Nós precisamos entender que a obediência é para todos. E nós precisamos entender que se Deus mandou ficar comigo, nós precisamos obedecer a voz dele. Deus transfere então as bênçãos prometidas de Abraão a Isaac. Mas isso aconteceu por causa da atitude de Isaac. Talvez Isaac tivesse dito: não, aqui não vai dar nada. Essa terra para mim não tem nada. Isso não é coisa da minha cabeça, isso não é Deus que está me mandando fazer. Ele não teria colhido. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu. A história foi mudada. Isaac precisou também aprender a viver orientado por Deus. Ele precisou aprender a viver crendo nas promessas de Deus. E isso implicou ele precisar também fazer da sua vida, da sua família, do seu contexto familiar e da sua família, ter uma vida de relacionamento com Deus. Apesar das promessas de Deus, que Deus havia feito a Abraão, que a descendência dele seria próspera, seria bendita, estava condicionado a Isaac ouvir a Deus, também ter o seu relacionamento com Deus, ter a sua vida com Deus, aprender a conhecer a voz de Deus. Ele fez essa escolha de ter esse relacionamento com o Senhor. Nós temos filhos aqui que são descendentes.
de ministérios. E foi algo que o Senhor falou muito forte no meu coração hoje. Vocês que estão sentados aí, que tem uma descendência que o Senhor trouxe para a vida de vocês, de um ministério. Não esqueçam que vocês têm algo a zelar. Não esqueçam que a promessa existe, mas ela precisa ser conquistada. O relacionamento dos meus pais não serve para mim. O relacionamento que eu tenho com o Senhor é meu. O relacionamento que um filho precisa ter com o Senhor é dele. E Isaac entendeu isso. Ele entendeu que o seu pai havia ouvido a voz de Deus e agora era o tempo dele. Abraão não estava mais ali para caminhar com ele. Abraão não estava ali mais para ensinar ele o caminho, mas ele já havia aprendido. E o Senhor falou muito a minha oração sobre isso. Eu cresci vendo algumas coisas, vivendo algumas coisas, entendendo alguns preceitos através dos meus pais. Mas chegou o tempo que Deus tirou a minha mão. Hoje é o meu tempo de buscar o Senhor. É o meu tempo de ter o meu relacionamento com o Senhor. E isso foi conquistado desde a minha infância. Você que está aqui hoje, tem o seu relacionamento com o Senhor. Aprenda você a ouvir a voz do Senhor. Nós não podemos andar ou caminhar na nossa vida guiados pelos outros, por aquilo que o outro fala. É preciso ter um relacionamento profundo com Deus. É preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Porque nem sempre nós vamos ter pessoas do nosso lado que vão nos ensinar. O pai um dia vai partir, a mãe um dia vai partir, aquele seu pastor que talvez você confie muito, um dia não vai estar lá na hora que você precisar. Mas o seu Deus, ele estará em todo lugar. E se você tem um relacionamento com ele, você vai entender e ouvir a voz dele. Isaac entendeu isso. Outra coisa é que, como eu disse aqui, Abraão ele foi uma referência para Isaac. Ele foi alguém que Isaac viu os seus erros, mas também viu a sua vida de confiança no Senhor. Ele viu também na vida do seu pai alguém que tinha uma fé na palavra do Senhor, alguém que conhecia e se relacionava com o Senhor. Lá em Hebreus 6,12 diz: mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Nós precisamos também, enquanto nós temos pessoas do nosso lado que andam realmente direcionadas por Deus, nós precisamos nos espelhar nessas pessoas. Mas é importante nós entendermos que é preciso espelhar nas pessoas certas. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz que nós devemos ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam a promessa. Não vamos imitar pessoas que não estão conectadas na mesma visão. Não vamos nos espelhar em pessoas que não têm a mesma visão que o Senhor nos deu. Mas se nós andarmos espelhando naqueles que têm o mesmo propósito, que estão baseados na palavra de Deus, não há como errar. A outra coisa que o Senhor trouxe ao meu coração é que, apesar da promessa, Isaac precisou trabalhar. Isaac trabalhou numa terra que não tinha água. Como eu disse aqui, um tempo de sede e de fome. Mas ele sabia que ele tinha uma promessa. E por isso ele se esforçou, ele trabalhou. A colheita não chegou para Isaac de mão beijada. Não é porque nós temos uma promessa do Senhor que nós vamos chegar e colher e não ter nenhum trabalho. Às vezes nós temos a ideia errônea: olha, chegou o tempo da colheita, eu não preciso fazer mais nada. Vai chegar tudo que ele na mão, eu vou sentar aqui e vou esperar. Mas essa não foi a atitude de Isaac. Ele foi lá, ele fez com que Deus poços, ele cavou poços novos, ele trabalhou, ele pôs os seus servos para trabalhar com ele. Ele não ficou sentado esperando que acontecesse, ele não ficou esperando a colheita vir de mão beijada, mas ele trabalhou. Quando nós temos os nossos olhos na promessa, nós entendemos que, apesar da circunstância ser difícil, nós podemos trabalhar, porque nós vamos viver a promessa do Senhor. Nós podemos arregaçar as nossas mangas e trabalhar.
oportunidades, para aquilo que nós temos a nosso favor, nós vamos desistir da colheita. Mas esse é o momento de estarmos com os nossos olhos fixados no Senhor. É o momento de dizer: eu sei que Ele me fez a promessa e eu sei que Ele é fiel para cumprir. A terra é seca, mas havia uma promessa. Talvez a situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação de seca, mas nós temos uma promessa. E a promessa que o Senhor tem para nós esse ano é a promessa da colheita. E não interessa as dificuldades que vierem, não interessa se agora essa igreja não está cheia, lotada de pessoas. Esse é o ano da colheita. E quer seja fácil ou não, é o tempo de nós arregaçarmos as mangas, trabalhar para colher aquilo que o Senhor quer. E Deus falou ao meu coração que quando Deus deu esse tema para a pastora, ela não sabia qual seria a situação do Brasil. Era um tempo que nós não sabíamos o que ia acontecer. E talvez, pastor, muitas pessoas têm olhado e pensado assim: colheita? É um tempo difícil. O Brasil está em uma situação difícil, nós vamos colher no tempo dele. Mas aquele que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas, Ele tem o controle do tempo. Ele tem até mesmo o controle das crises que o Brasil passa. Ele não está condicionado a situações. Ele não está condicionado a crises, a governos, a situações financeiras, a situações políticas. O nosso Deus, Ele não está limitado a nada disso. Mas Ele tem nas suas mãos todo o controle. E porque Ele nos fez essa promessa, nós podemos. Isaac enfrentou também a inveja. Ele enfrentou a perseguição. Muitas vezes nós vamos ouvir pessoas nos dizendo: você é louco. Num tempo desse, você vai abrir essa empresa? Num tempo desse, você vai investir nessa venda? Num tempo desse, numa crise, num país desse, você vai investir naquela loja? Num tempo desse, você vai investir naquilo que ninguém quer investir? Mas os nossos olhos não estão aqui. Nós sabemos quem fez a promessa. Nós temos um Deus que está acima de tudo isso. E quando Ele fala, tudo tem que acontecer no tempo dele, da forma dele. Algo que o Senhor trouxe também é que, apesar da perseguição, apesar da inveja que ele sentiu ali de Isaac, ele não permitiu que o seu coração se tornasse amargo. E esse foi um momento em que Deus falou muito comigo. Porque eu confesso que em alguns momentos, esses dias, a amargura quis me tomar. Eu continuo falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não vou me tornar alguém amargo diante dessa situação. Nós podemos escolher não deixar que a amargura nos domine. Nós podemos escolher não murmurar no momento em que as dificuldades vêm. Isaac optou por não brigar com seus inimigos. Muito pelo contrário. Quando eles vinham para empurrar os seus postos, ele ia para outro. E o Deus que abençoava naquele poço antigo, abençoava no próximo. A nossa bênção não está condicionada naquilo que os outros vão fazer. A nossa bênção não está condicionada naquilo que os outros vão dizer. Mas ela está na mão do Todo-Poderoso. E quem Deus decide abençoar, ninguém pode amaldiçoar. Quando Deus dá uma ordem, não há inferno e potestades que se levantem e que consiga nos parar. Ao contrário de murmurar, de reclamar, de ser amado, ele escolheu ser manso e humilde, porque ele sabia que o Deus da promessa era um Deus que pelejava por ele, e era um Deus que tinha o controle de todas as coisas. E mais à frente, o que nós vemos foi um Isaac, que viu o rei Abimeleque, que o expulsou da sua terra, ter que reconhecer que ele era alguém abençoado pelo Senhor. Nós vimos um rei
continuou semeando, ele continuou expandindo, ele não parou naquilo que ele estava, mas ele se lembrou que ele precisava deixar o legado para as próximas gerações. Que nesse tempo que o Senhor nos dará a colheita, não sejamos egoístas, mas venhamos nos lembrar que nós precisamos continuar semeando, que nós precisamos continuar plantando, para que as próximas gerações tenham também as suas colheitas. Porque se continuarmos a fazer isso, nós vamos ver os filhos dos nossos filhos, nós veremos gerações inteiras levantando altares ao Senhor como Jacó levantou. Nós vamos ver outras gerações levantando o nome do Senhor, porque nós não esquecemos que nós precisamos deixar um legado. A palavra que o Senhor nos traz essa noite é essa: semeie, plante aquilo que você já plantou, mas não se esqueça de continuar semeando. Não esqueça que para você estar aqui hoje, alguém te deixou um legado. Não se esqueça que para você colher hoje, alguém precisou semear antes de você, para que você hoje pudesse colher também. Que se tiver no seu lugar, coloque a mão no seu coração.